todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse momento que nós estamos aqui neste dia, nesse espaço virtual do Centro Espírita Augusto Silva, onde nós estamos trazendo para vocês alguns momentos que a gente pode conversar, especialmente a respeito da doutrina do nosso mestre, mas também juntos fazermos uma reflexão sobre nossas vidas, sobre nossos dias. O tema que nos traz aqui hoje é intitulado A Cura do Ódio. Essa mensagem, ela está no livro Pão Nosso, é o número 166. O livro Pão Nosso faz parte da coleção Fonte Viva. São obras que foram psicografadas pelo Chico, mas foram todas ditadas pelo Espírito Emmanuel. E o mais importante disso tudo é a gente entender que essas obras todas estão correlacionadas com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Voltando então ao título dessa nossa palestra de hoje, a cura. Vejam só, há quantos meses estamos nós, eu, vocês todos que hoje nos ouvem, escutando essa palavra? É uma palavra que tem sido uma constante em nossas vidas, tendo em vista o momento que estamos passando. O momento de uma enfermidade totalmente nova, desconhecida para nós, e que sabemos que ainda não se tem a cura exata dela. E hoje aqui, evidentemente, nós não vamos trazer, mas iremos tratar de uma outra cura. Uma cura muito importante, é a cura do ódio. Só que antes de pensarmos que ódio seria esse, e essa cura seria no nosso próximo, seria no outro, ou seria em nós, nós vamos efetivamente pensarmos na cura nossa. Existe uma musiquinha, a moça chama Flaira Terra. Vocês podem procurar no YouTube, onde quiserem, que vocês vão escutar essa música. Ela chama Eu Quero Me Curar de Mim. E é a partir dessa vertente, é a partir desse caminho que nós vamos trilhar a nossa reflexão dessa noite, tentando entender por que nós, espíritos tão antigos, trazemos ainda tantas mazelas, trazemos ainda tantas dificuldades, trazemos dentro de nós tantas doenças que precisam de ser curadas. Nós trazemos rancores, ressentimentos, trazemos inveja, egoísmo, orgulho, tudo isso, um monte de sentimentos que, se a gente colocar tudo dentro de uma panela e mexer bastante, causa uma explosão imensa e vira o ódio. Ódio esse que é tudo o que nós não desejamos sentir. Ou melhor, que nós não devemos sentir, porque não nos traz nada de bom. Nós temos, assim, algumas vertentes dentro da psicologia, dentro da psicanálise, que têm explicações sobre esse sentimento. A própria Joana de Ângeles, em seus livros ligados à psicologia, O Ser Consciente, O Homem Integral, ela menciona essa necessidade que muitas vezes o ser precisou de fazer uso desse sentimento. Talvez até pela própria sobrevivência, né? Se nós pensarmos lá no homem das cavernas, se nós pensarmos nas dificuldades que vivenciaram essas criaturas, e nós também, que já tivemos vivendo nesses tempos, pensem vocês, lutar com feras, extrapolar situações difíceis, então muitas das vezes era necessário mesmo a pessoa ter aquela ferocidade, ter aquele ódio. Mas com o desenrolar da evolução da humanidade, não existe mais necessidade de lidarmos com esse tipo de sentimento. Nós não precisamos mais andar por aí enfurecidos,
atabalhoados, querendo chutar portas, querendo quebrar coisas, querendo endereçar a pessoas aqueles olhares furiosos. Muito pelo contrário. Nós devemos, e sim, tentar cultivar dentro de nós os sentimentos da paz, os sentimentos da serenidade, os sentimentos da interiorização, do autoconhecimento, da compaixão, da empatia, sentimentos esses que vão, então, tomando lugar desses outros sentimentos que nós acabamos de mencionar. É aí que nós precisamos entender que é o nosso objetivo de evolução. Então, quando a gente fala de cura, a gente pensa nisso também. A gente pensa, inclusive, que estamos recebendo da espiritualidade, que estamos recebendo do nosso Criador uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de olharmos para dentro de nós e pensarmos assim: eu não sou cientista, eu não sou bióloga, eu não sou médica infectologista, eu não estou num laboratório ainda tentando descobrir a cura do Covid. Mas eu posso perfeitamente começar a descobrir a cura de mim, a cura das minhas dificuldades, das minhas doenças interiores, e que juntas todas podem até gerar o ódio dentro de mim. Então, voltando ao nosso ensinamento, né, dessa nossa reflexão de hoje, nós sabemos que ele está embasado num versículo de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos. Carta essa que foi escrita já num tempo da vida mais madura de Paulo. E ele estava em Corinto quando ele escreveu a carta aos Romanos. E todos nós, espíritas, cristãos, temos conhecimento das lutas que foram travadas naquele tempo entre os cristãos e os romanos que perseguiam tanto esses cristãos. Então, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, especialmente o capítulo 12, ele é muito enfático e, ao mesmo tempo, amoroso naquilo que ele direciona aos seus irmãos cristãos que residiam em Roma naquela época. Até onde a gente sabe, ele estava em Corinto, quando ele escreveu a carta aos Romanos. E é o capítulo 12, que é o objeto do nosso estudo. Esse capítulo 12, ele traz vários conselhos. O versículo do nosso conselho é: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vejam vocês, esse versículo, ele está no capítulo 12 e é o versículo 20. Mas quando a gente pesquisa e vai falar um pouco do Evangelho, a gente gosta de dar uma olhada no que veio antes desse versículo e no que veio depois. Então, no caso, o capítulo 12, quando a gente pega a partir do versículo 17, para a gente poder contextualizar melhor esses ensinamentos tão maravilhosos que Emmanuel nos trouxe através de Chico, lá no versículo 17, a gente já tem o conselho de Paulo. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito. Aí, na carta de Paulo, ele abre aspas, porque ele menciona o Provérbios. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E aí vem na sequência. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí o versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Olha só, quanto ensinamento maravilhoso nesses 5 versículos que nós falamos. Romanos, capítulo 12, versículos de 17 a 21. Bom, mas antes de seguirmos nos comentários dessa maravilhosa mensagem, a gente entende que nessa sequência de recados de Paulo, fica estritamente clara a importância, a necessidade de sermos criaturas do bem. O foco principal é que ele nos aconselha para que a gente possa, de cara, nesse versículo 20, atender às necessidades básicas do nosso dito inimigo, adversário. Ou seja, se ele chega para você esfomeado, dele de comer. Se ele chega para você sedento, dele de beber. Então, o que ele está nos convidando? Ele está nos convocando a ter empatia, a ter compaixão, a ter amor. Então, aonde que a gente chega? Numa outra oração maravilhosa, onde houver ódio, que eu leve o amor. Voltando, então, ao título desse ensinamento de hoje, a cura do ódio, ela só vai ser possível pelo amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, extremamente inteligente, astuto, né? Esse nosso Paulo, fiel seguidor do nosso Cristo, que na verdade era um grande psicanalista e psicólogo. Por quê? Porque agindo dessa forma, sem violência, mas também sem querer tripudiar, que fique muito claro isso, sem a intenção de tripudiar em cima do nosso adversário, a gente desarma completamente aquele que nos deseja odiar, aquele que deseja nos enviar o ódio, porque a gente acolhe. E como que a gente gosta de ser acolhido, não é verdade? Se nós gostamos de ser acolhidos, será que os outros também não gostam? Então, voltando à cura do ódio dentro de nós, antes de darmos prosseguimento, porque eu vou convidar vocês a fazer uma leitura comentada comigo, a gente vai entender que nós precisamos nos acolher, que nós precisamos nos apoiar, nos conhecer, nos entender, nos autoconhecer. E qual seria um momento mais maravilhoso do que esse que nós estamos vivenciando? Estamos todos dentro dos nossos lares, querendo ou não, sendo obrigados a procurar o nosso interior. Querendo ou não, sendo obrigados a avaliar todas as nossas relações conosco mesmos, com nossos familiares, com aqueles que se encontram distantes e que sentimos saudades, e com isso a gente vai entendendo, né? Que o momento é realmente de nos curarmos de nós mesmos e de procurar viver bem. Esses dias eu estava conversando com uma amiga querida, pelo telefone, e ela falando assim, eu não estou me aguentando, eu não estou me suportando. Isso, então, é a pura verdade. Tem dias que, dentro desses momentos que vivemos, a gente se odeia, a gente não se suporta. Então, aí é o momento de nós começarmos a procurar no Evangelho, no amor, dentro de nós mesmos, as melhores ferramentas para que nós possamos nos suportar, nos entender e nos curar. E aí, aquela panelinha que eu falei, que a gente ia julgar o ressentimento, a mágoa, a raiva, o orgulho, o egoísmo, e isso ia acabar explodindo e virando um ódio, pode ser tudo jogado fora. E a gente substituir pela paz, pela serenidade, pelo alto amor, pelo autocuidado, pela tranquilidade, pela empatia, pela compaixão, pelo cultivo dos bons valores, e com isso a gente certamente ia explodir de amor. Então, quando a gente entende que a gente vai, seguindo os conselhos de Paulo, não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem,
é a melhor forma que a gente tem para demonstrar que nós somos da paz, que nós somos seres seguidores da luz e que nós queremos, sim, deixar a nossa luz brilhar. Vamos acompanhar esse raciocínio. A gente acolhe o nosso adversário. Eu não vou usar a palavra inimigo porque eu não gosto. A gente acolhe o nosso adversário. A gente supre as suas necessidades. A gente não entra em discussões com ele. E aí, então, ele vai entender o quê? Que o caminho da cura do ódio dele é essa. É aceitar ser acolhido. Nós somos espíritos milenares, não adianta. A gente carrega conosco um monte de sentimentos arraigados, sentimentos pesados, que muitas das vezes estão printados lá no nosso espírito e que às vezes a gente não consegue tirar. Sabemos que a gente não deve, que a gente não pode cultivar mágoas, descontroles, porque isso comprovadamente vai se transformar em doença. Quantas vezes a gente tem inúmeros exemplos mostrando que se a gente não consegue tirar um ódio dentro da gente, a gente vai ter dor no fígado. Se a gente não consegue tirar uma preocupação de dentro da gente, a gente vai ter problemas no nosso baço. Que se a gente não consegue tirar uma tristeza imensa de dentro da gente, a gente vai ter problemas no nosso pulmão. Que se a gente não consegue tirar todo aquele sentimento de descontrole, aquele sentimento de falta de cuidado, a gente vai ter problemas no nosso coração. Então, a gente vai lesando os nossos órgãos. E não é isso o que a gente não quer. Porque definitivamente não existe melhor remédio do que o amor embasado no Evangelho de Jesus. Então, dando sequência à leitura dessa lição, que se chama A Cura do Ódio, no primeiro capítulo, o Emmanuel diz o seguinte, que o homem, geralmente, quando se decide ao serviço do bem, ele vai encontrar fileiras de adversários gratuitos por onde ele passar, como ocorre a claridade, que é invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Vejam só vocês. Eu resolvo que eu vou trabalhar no bem. Eu resolvo que eu vou trabalhar na seara do nosso mestre. Eu já começo a ter um monte de adversários. Por quê? Porque a luz é a contrapartida da sombra. Não tem outro jeito. É assim. Existe um ditado muito antigo que fala assim, ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, antigamente, quando as pessoas não tinham tanto amor pelos animais, as pessoas, quando queriam espantar um animal, um cachorrinho que estava incomodando, chutava. Pois é, mas o cachorro morto caído lá na rua, ninguém chutava. Então, na verdade, por que se chuta aquele cachorro? É aquele cachorro que está incomodando. E neste mundo, ainda, infelizmente, onde o mal domina, esse mundo de provas e expiações que nós estamos a duras penas passando pela transição para que ele se transforme no mundo de regeneração, quando a gente decide ser bom, quando a gente decide ser do bem, a gente incomoda. Mas a gente não pode desistir, nunca, porque o mais difícil é saber que, mesmo caminhando num caminho cheio de pedras, de obstáculos, de pedregulhos e dificuldades, a gente segue adiante, a gente segue avante. Esse é o ensinamento maior do nosso mestre querido. Muitas vezes, seja por equívocos do passado ou incompreensões do presente, aquele que deseja seguir o caminho do bem é defrontado por inimigos mais fortes, inimigos estes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Vejam vocês, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente. E contar com inimigos desse teor é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou às experiências vivas do Evangelho.
São 8 linhas onde Emmanuel traz para nós um capítulo inteiro do nosso Evangelho. Quando ele fala equívocos do passado ou incompreensões do presente, no mesmo momento vem até nós as causas anteriores ou atuais das nossas aflições. Nós sabemos que estamos aqui neste planeta reencarnados, trilhando novos caminhos, tentando traçar novos rumos, tentando apagar e consertar erros imensos, inúmeros, que já cometemos em outras existências. E aí, então, acabamos nos cruzando na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer local, com adversários de outros momentos. Adversários onde podemos ter lesado, onde podemos ter ferido em outras vidas. E aí, quantos nós já fizemos sofrer e quantos nós também sofremos? E aí, então, a gente realmente cai na lei de causa e efeito. Não tem como ser diferente. Estamos aqui para melhorar. Estamos aqui para nos curarmos. Para nos curarmos de nós e para ajudarmos o nosso próximo a curar qualquer problema que ele tenha. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo de suas próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o seu mais amplo esforço parece em vão. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Quem nunca? Quem nunca nesta vida passou por uma situação dessa? De você tentar, tentar e tentar, de você chegar ao ponto de falar, eu jogo a minha toalha, eu não vou querer mais tentar ficar em paz com essa pessoa. Eu estou simplesmente desistindo. Mas não é o momento. As pessoas que aparecem em nossas vidas e que realmente precisam de serem um motivo da nossa reconciliação são efetivamente nossos inimigos, nossos adversários de outras vidas. E se nós cruzamos com eles nesta vida, é porque nós pedimos que viessem a ter conosco. É porque, na verdade, muitas vezes nós imploramos que estivéssemos juntos no mesmo teto, no mesmo lar, tentando, de alguma maneira, recuperar um tempo perdido de 1, 2, 3, 5, 10 existências onde juntos nós não conseguimos. E aí a gente fala, nossa, essa pessoa parece um muro de pedra. É um coração de pedra. Por mais amor que eu envie para ela, ela não é receptiva. Ela não recebe as vibrações que eu envio, ela não recebe o meu amor, ela realmente não quer, de maneira nenhuma, ser envolvida por tudo que eu tenho para dar. Mas a verdade, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, é que a gente não está mais cultivando a lei ou a pena de talião. A gente não retribui mais o mal com o mal. Neste mundo que estamos transformando, nesse mundo que está se transformando em transição, quando a gente recebe de presente o mal, o que nos cabe fazer é pegar esse mal, moldar como se fosse uma peça de barro, como se estivéssemos ali naqueles aparelhos de fazer cerâmica e a duras penas, com dificuldade, dentro do nosso possível, moldar esse presente e transformar esse presente em algo melhor. Com amor, com o Evangelho de Jesus, a gente, ao invés de retribuir o mal com o mal, a gente vai retribuir o mal com o bem. A gente vai retribuir a sombra com a luz. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada
em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Vejam vocês como a gente tem inúmeros exemplos do nosso Mestre no Evangelho, nos convidando a amar, a perdoar e a esperar. É muito interessante quando a gente conhece a definição do ódio, explicada na questão 339 do livro Consolador. Lá a pergunta é: em se falando do perdão, como poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? E aí, então, a resposta é: o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si expressões amargas de ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior, um plano de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. O que nos resta, então? Perdoar e esperar. É muito interessante que a gente coloque em prática essa definição do ódio explicada na questão do livro Consolador. Então, na verdade, é crucial que nós coloquemos em prática o convite que a gente recebe a todo instante, o convite para amar, ao invés de odiar. E com isso, então, desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor, ela é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem no círculo pessoal. Vejam vocês que interessante, né? Porque o antagonista não vai, de maneira nenhuma, entender que ele precisa de curar o ódio. Ele vai entender que ele precisa de estar ligado diretamente ao amor. E desde esse minuto que ele entende que ele precisa se curar do ódio, que o ódio foi o germe do amor que foi sufocado, essa chama vai ser completamente apagada. Essa chama vai ser completamente libertada. E é a partir daí, então, que a gente entende efetivamente, que a gente entende com certeza que essa cura, ela precisa acontecer. E aí, então, nós temos, ainda dentro desse nosso evangelho, dessa nossa mensagem maravilhosa que Jesus nos traz, essa analogia, né, da chama. Essa chama que efetivamente vai queimar. E isso é o ideal. É ideal que a gente deseja que o nosso irmão fique dentro dessa situação de ódio, de raiva, cultivando essa chama? Não. Porque, de verdade, essas brasas de fogo sobre a cabeça, elas funcionam como se fossem uma cura. Elas funcionam como se fossem aquela necessidade que o ser humano precisa de se curar, de entender que antes de qualquer coisa, a cura é necessária. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, nós trazemos aqui nessa noite essa mensagem, esse recado. Esperamos que todos vocês tenham entendido a razão de estarmos aqui, tentando tirar de nós essa cura, esse ódio, e tentando trazer para nós essa cura. E aí, para encerrar, não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna,
Não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso que acendamos uma luz. Que possamos acender a luz do Evangelho, a luz do amor, a luz da paz em nossos corações. Que possamos substituir todos esses sentimentos ruins e trazer até nós somente o sentimento do amor e da paz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.